Agora eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Para lermos primeiro no Evangelho de Mateus. Vamos ler apenas algumas passagens curtas no Evangelho de Mateus, começando com Mateus capítulo 10, o verso 37 apenas. Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Uma passagem semelhante a essa encontra-se no capítulo 19, no verso 29 do mesmo Evangelho. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Um pouco adiante, no capítulo 22, versos 27 a 29, chamando a atenção especialmente para o verso 29. Mateus 22, a partir do verso 17. 17 a 21, perdoe, 17 a 21. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César? Os irmãos devem lembrar que essa pergunta foi feita pelos fariseus e pelos herodianos, com o intuito de tentar pegar Jesus em alguma palavra que o comprometesse. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Aí Jesus disse, então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E no livro de Atos, irmãos, eu desejo ler duas passagens, uma no capítulo 4, versos 18 e 19. Atos 4, versos 18 e 19. Chamando-os, ordenou-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. A referência aqui às autoridades de Israel, a Pedro e aos apóstolos. Eles foram proibidos de pregar o Evangelho, de falar em nome de Cristo. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E a última passagem, logo no capítulo seguinte, capítulo 5, apenas os versos 27 a 29. Trouxeram-nos, a referência também aos apóstolos, a Pedro, trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, eu quero dar continuidade aos nossos estudos que já estamos realizando há algum tempo, sobre o tema ética cristã. A motivação para esses nossos estudos é o fato de que mais e mais somos confrontados por uma série de questões
controvertidas, éticas, algumas muito antigas, outras mais contemporâneas, envolvendo o desenvolvimento científico e tecnológico, que tornou possível uma série de intervenções humanas, científicas, médicas, na área da bioética, da biologia, e que requer de nós que nós nos posicionemos, que nós saibamos como agir diante dessas questões controvertidas. Os irmãos que têm acompanhado o estudo sabem que nós dividimos esses estudos em 3 partes. Na primeira parte, nós consideramos várias questões introdutórias, gerais, chamando a atenção dos irmãos para a realidade e a relevância desse assunto e uma série de outras questões. E no momento, nós estamos refletindo sobre princípios, questões de princípios que devem nortear e dirigir o nosso posicionamento com relação a essas questões, princípios de ética cristã. Para então, e só então, com base nos estudos que realizamos sobre antropologia bíblica e com base nessas questões introdutórias, especialmente nesses princípios que nós estamos considerando no momento, passarmos a refletir especificamente sobre esses casos, essas questões éticas que nos confrontam. Localizando os irmãos, nós, com relação aos princípios de ética cristã, durante alguns domingos refletimos sobre as pressuposições da ética cristã. Isso é muito importante quando nos propomos a considerar qualquer tema, qualquer assunto. Tudo que fazemos ou pensamos deve estar alicerçado naquelas doutrinas bíblicas fundamentais, naquelas verdades bíblicas essenciais acerca da Escritura, acerca do homem, acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca do Espírito Santo de Deus. Nós sempre devemos relembrar aquelas doutrinas fundamentais e essenciais e refletir sobre as implicações dessas doutrinas essenciais para o tema que nós estamos estudando, no caso, a ética cristã. Depois nós consideramos rapidamente como deve ser o uso que devemos fazer da Bíblia, apesar da Bíblia não conter instrução direta, específica, sobre alguns temas ou vários temas éticos. É óbvio que não deveríamos esperar que a Bíblia contivesse instrução direta, específica, sobre questões que envolvem o genoma humano, pesquisa genética, o que essas coisas significariam para as gerações anteriores, não significariam absolutamente nada. Mas, apesar disso, nós vimos que a Bíblia ela é fundamental para a ética cristã, tanto por meio de ensino direto, como por meio de princípios bíblicos e ainda exemplos bíblicos. A Bíblia dirige, norteia, fundamenta, alicerça nossas noções de ética. Também consideramos aqui o papel da consciência e o papel da razão na ética cristã. Tivemos a oportunidade de ver que ambas têm um papel muito importante, tanto a ética, tanto a consciência, como a razão humana, mas porque o homem é caído e a queda afetou seriamente tanto a sua consciência como a sua razão. Tanto a consciência como a razão devem sempre ser levadas cativas à palavra de Deus. E no domingo passado tivemos a oportunidade de pensar um pouco sobre as questões normalmente chamadas de adiáfora, ou questões supostamente indiferentes do ponto de vista moral. E nós vimos aqui que, como nós veremos adiante, resumindo, que
Não existe, na realidade, a diáfora. Hoje nós vamos considerar um pouco a questão do conflito de deveres, e nós teremos ainda apenas mais 2 domingos para continuarmos tratando desses princípios de ética cristã. No próximo domingo, se Deus permitir, vamos refletir sobre a legitimidade das concessões na ética cristã e, finalmente, mas não menos importante, pelo contrário, o papel da espiritualidade na ética cristã. Apenas para localizar os irmãos, no domingo passado, quando refletimos sobre as questões indiferentes ou a diáfora, nós vimos que, apesar de não sermos autônomos, muito menos independentes, uma vez que não existe área da vida que esteja fora do domínio, fora da soberania de Deus, do Deus que criou os céus e a terra e que governa o universo e as nossas vidas, nós temos, sim, liberdade para decidir em várias áreas da vida. A Bíblia claramente nos indica que um crente deve contrair matrimônio com outro crente. E claro, não apenas um crente nominal, mas um crente real, verdadeiro, né? Sincero. Quanto mais crente, melhor. Quanto mais temente a Deus, mais santo, mais santa, mais piedoso, mais piedosa, melhor. Entretanto, a Bíblia não diz a cor da pessoa com que nós devemos casar, ela não explica, não fala sobre a aparência, não nos dá o nome da pessoa com que nós devemos casar. Então, várias questões são deixadas à nossa liberdade. Assim também no que diz respeito às nossas vocações, aos estudos, ao trabalho, onde devemos morar, e uma série de coisas, nós temos liberdade, até certo ponto, para escolher essas coisas e decidir. Entretanto, vimos aqui que a nossa liberdade em Cristo deve ser exercitada ou exercida com responsabilidade, sempre com os olhos voltados para o nosso próximo, nossos atos, as nossas decisões implicam em consequências para os outros. Lembrem de Paulo: tenho liberdade para comer carne, Deus está da ação, mas se for para ferir a consciência do meu irmão mais fraco, eu nunca mais vou comer carne. Com responsabilidade, sempre à luz da Bíblia, como ensina a nossa confissão de fé, mesmo no que diz respeito a questões circunstanciais da vida, isso tudo para a glória de Deus. Como diz Paulo à igreja de Corinto: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso significa, portanto, que para nós não existe a diáfora, não existe coisa indiferente. Temos liberdade, sim, este é o conceito melhor. Mas liberdade com responsabilidade, liberdade à luz da Bíblia, à luz da vontade revelada de Deus e liberdade para a glória de Deus. Hoje, irmãos, vamos refletir sobre uma implicação dessa liberdade cristã a qual eu acabei de me referir, consideramos aqui no domingo passado. No mundo caído no qual eu e os irmãos e todos nós vivemos, ocasionalmente, nós podemos nos encontrar em situações, os irmãos sabem muito bem disso, nas quais nós precisamos escolher entre, aparentemente, 2 deveres conflitantes, ou pelo menos aparentemente conflitantes. São situações em que, para obedecermos a um dever moral, nós somos aparentemente obrigados a desobedecer outro dever moral. É o que nós chamamos de conflito de deveres. Há uma expressão latina para se referir a esse conflito de deveres. Collisio officiorum. Os escritos mais antigos usavam-se essa expressão para designar essa realidade, né?
esse aparente conflito entre dois deveres. Eu vou dar exemplos a seguir. A Bíblia contém, na realidade, vários exemplos desses conflitos. Alguns desses exemplos são clássicos, por isso eu pedi que o presbítero Zoinho lesse o texto de Êxodo, o texto de Josué, e por isso eu também li o texto de Atos, textos de Atos do capítulo 4 e do capítulo 5. Só para lembrar os irmãos, no texto de Êxodo que lemos há pouco, as parteiras hebreias no Egito foram ordenadas pela autoridade civil legítima no Egito, Faraó, que sacrificassem os filhos dos judeus, dos hebreus, do sexo masculino, porque eles estavam crescendo muito, Deus os estava abençoando no Egito, eles estavam se multiplicando sobremaneira, e os egípcios temiam se encontrarem numa situação de minoria, e depois então serem vencidos pelos hebreus, alguma coisa assim. E nós vimos como as parteiras hebreias, cujos nomes são perpetuados aqui na Bíblia, para a honra delas, Sifrá e Puá, elas desobedeceram à autoridade civil e mentiram, pelo menos aparentemente, né? Depois nós vamos considerar essa questão de verdade ou de mentira. Elas, ao invés de obedecerem à autoridade civil, e na Bíblia nós somos ordenados a obedecermos às autoridades civis, é uma questão moral, por dever de consciência, Paulo diz, lá no capítulo 13 da carta aos Romanos, que elas são ministros de Deus, mas elas desobedeceram, como nós vimos, e usaram como desculpa, dizendo que as hebreias eram diferentes das egípcias, eram mulheres fortes e davam à luz rapidinho. E quando as parteiras chegavam, o menino já tinha nascido, não podia fazer mais nada. Mentindo, na verdade, num certo sentido, né? Faltando com a verdade ali. E a Bíblia claramente nos ensina que nós devemos falar a verdade e condena a mentira. Satanás é o pai da mentira. Mas diz o texto que Deus os abençoou. Deus fez bem às parteiras e o povo então se tornou muito forte. E Deus assim aprovou o ato das parteiras egípcias claramente e as abençoou. Um caso muito semelhante é o caso que ocorreu séculos depois, anos depois, quando Josué enviou espias para a terra e a cidade de Jericó, para verificar, antes deles atacarem tudo, ver como é que estavam as forças de Jericó ali, e eles entraram na casa de uma prostituta, Raabe. Algumas pessoas viram, chegou a notícia ao conhecimento do rei de Jericó, e então ele enviou seus soldados lá à casa de Raabe, para que ela então entregasse aqueles 2 espias de Israel. E ela disse, não, eles não estão mais aqui. É verdade, eles entraram, mas ao chegar a hora de anoitecer, fechar a porta, eles foram embora. Então corram, pode ser que vocês ainda peguem ele no caminho. Mas na verdade ela havia escondido os escribas no seu celeiro, e assim ela os salvou, assim ela os livrou. Evidentemente desobedecendo às autoridades civis e mentindo, dizendo, num certo sentido, né, à luz do conceito normal que a gente tem com mentira, dizendo que os espias não se encontravam mais ali. A atitude de Raabe, ela é
aprovada também por Deus, ela não é condenada de modo algum. No Tiago faz referência a Raabe dizendo: de igual modo, verificais, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito, tal. Quer dizer, aqui Tiago está argumentando, como ele argumenta na sua carta, que a fé sem obras é morta, né? Que a fé se manifesta através de atos concretos. E Raabe manifestou a sua fé em Deus através do ato concreto de ocultar os espias e não dizer a verdade ali para os emissários do rei de Jericó. O próximo exemplo encontra-se no livro de Atos, que nós já acabamos de ler, tanto no capítulo 4 como no capítulo 5. O fato é bem conhecido nosso, só lembrando rapidamente os irmãos, os apóstolos haviam sido proibidos de falar em nome de Jesus, de pregar o Evangelho, mas tanto no capítulo 4 como no capítulo 5, quando são confrontados com essa ordem das autoridades religiosas de Israel, eles disseram que não poderiam obedecer. Caso mesmo de desobediência civil bem clara, né? Aqui não é um caso de mentira, eles foram nem faltar com a verdade, apenas desobedeceram ali às autoridades religiosas, dizendo que não, eles não poderiam obedecê-los e desobedecê-los a Deus, que ordena que se anuncie a sua palavra, que se pregue o Evangelho a toda criatura. Mas, meus irmãos, não é só na Bíblia que nós encontramos exemplos de aparentes conflitos morais, né? Como esses que nós vemos aqui. Conflitos morais porque a Bíblia ordena que nós sejamos submissos às autoridades, que nós falemos a verdade, e tanto as parteiras hebreias como Raabe, como Pedro e os apóstolos, eles foram desobedientes às autoridades civis e, no caso das dos primeiros casos, faltaram também com a verdade, quando a Bíblia nos ordena que nós falemos sempre a verdade. Então, são esses casos que nós vemos aqui. Mas casos que não se limitam à Bíblia, pelo contrário, como os irmãos certamente devem já estar pensando, nós nos encontramos várias vezes em situações semelhantes na vida cristã, onde nós temos aparentemente que escolher entre deveres morais aparentemente conflitantes. Por exemplo, empregados cujos patrões ordenam que eles pratiquem ilegalidades ou mentiras. Isso não é extraordinário, isso é comum. Um crente que trabalha para uma pessoa incrédula, e então esse patrão incrédulo ordena que ele pratique algum tipo de ilegalidade ou então pratique a mentira. Aparente conflito. E aí ele obedece à autoridade, como a Bíblia nos ordena a obedecer aos patrões. Lembrem da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Ou então eles praticam alguma ilegalidade ou mentira, ou eles se negam a praticar a mentira e ilegalidade e assim não obedecem aos seus patrões. Ou, por exemplo, filhos crentes de pais descrentes, ou esposas crentes de maridos incrédulos, que são muitas vezes proibidos de servir a Deus, ou mesmo ordenados a desobedecê-lo, e às vezes até induzidos a profanar o nome de Deus. Essas coisas todas são contrárias, né? São condenadas, mas as esposas devem ser submissas aos seus maridos, e os filhos devem ser também submissos aos seus pais. E aí? Isso é uma questão real.
várias vezes eu tenho podido aconselhar irmãos ou irmãs, ou filhos ou esposas, que vêm e me trazem questões semelhantes a essas. Ou ainda um último exemplo. Aqui e ali, em alguns países, nós estamos nesse caminho no Brasil, o Estado passa a proibir, por exemplo, que a condenação do homossexualismo como pecado, como a Bíblia diz que é. Ou, por exemplo, apenas para tomar aqui 2 exemplos, o Estado proíbe a pregação do Evangelho aos índios como pretexto de preservar a sua cultura, a cultura indígena. Aqueles que trabalham com missão entre os índios experimentam muito essa dificuldade, porque com o pretexto de preservar a sua cultura, a FUNAI proíbe que se pregue o Evangelho entre os indígenas. E aí? Obedece-se às autoridades civis ou se prega o Evangelho aos indígenas e se condena o homossexualismo como pecado, como a Bíblia claramente revela. Bom, como responder essa questão? Os irmãos lembram que no início desses nossos estudos, nós refletimos aqui sobre várias abordagens diferentes no que diz respeito à ética. E uma dessas abordagens é o que nós chamamos de ética do amor, ou ética situacional. Para os defensores da ética situacional, como por exemplo Emil Brunner, Joseph Fletcher, apenas para citar 2 proponentes dessa abordagem ética, uma vez que o bem moral, pois bem, para esse problema não existe. Não existe conflito de dever moral pela seguinte razão. Porque uma vez que o bem moral não pode ser determinado por normas fixas, e só existe um absoluto moral para eles, ou seja, o amor, então não existe conflito de deveres. O nosso dever seria sempre tomar a decisão mais amorosa, tomar a decisão que manifeste mais amor para com os nossos próximos ou em qualquer circunstância ou qualquer situação. Eles rejeitam padrões morais, princípios morais, normas éticas, e então argumentam e defendem que o amor é o único critério moral para determinarmos o que é bem moral ou mal moral. Mas o problema, irmãos, como eu já tive a oportunidade de ressaltar, quando consideramos aqui essa abordagem, com a ética situacional, ou a ética do amor, é que é a ausência de critérios definidos para o que seria a decisão mais amorosa em cada situação. Como determinar qual é a situação que manifesta mais amor em determinada situação? Em que perspectiva? O que é que manifesta mais amor para com um filho? Simplesmente deixá-lo fazer as coisas que ele gosta ou pegar o cinturão e dar uma surra nele quando é necessário? De uma perspectiva mais imediata, parece que uma surra é uma coisa violenta. E assim argumenta a sociedade atual. Não é? Amor, manifestaria mais amor, não fazermos nada. Mas a gente sabe que, à luz da Bíblia, isso é uma reversão de valores. Deus disciplina a quem ama. E nós devemos disciplinar também aqueles que nós amamos. Não é simples, portanto, definir qual é o curso mais amoroso a determinar. Sem normas morais absolutas, a realidade é que nós somos deixados aos nossos conceitos pessoais subjetivos de amor. Mesmo entre nós, que professamos a mesma fé, muito provavelmente aqui e ali teremos pensamentos diferentes acerca do que, em situações específicas, seria a atitude mais amorosa, ou a atitude que manifestaria mais amor. Nós já consideramos essa questão, nós já vimos que, apenas como um parêntese, que é claro que o amor é um critério importante no que diz respeito à ética, mas não pode ser nunca o único critério
para definir o bem e o mal moral. Segundo a Bíblia, os efeitos da queda sobre o coração, a mente e a consciência humana não autorizam que o homem determine por si mesmo o bem moral ou a decisão mais amorosa, ou o curso mais amoroso em determinada situação. Mesmo o homem em estado de graça, nós sabemos que ele ainda é pecador, seu coração ainda é falho, inclinado para o mal, para o erro, para o engano, para o pecado, a sua consciência, embora potencialmente restaurada, ela não é infalível, a sua razão também. Por isso, tanto consciência como a razão devem sempre ser acompanhadas da palavra de Deus. A palavra de Deus é quem tem a última palavra em questões éticas ou morais. A realidade é que nossos conceitos, ideias de moralidade e amor devem estar sempre cativos à revelação da vontade de Deus na Bíblia. Essa, portanto, ou seja, a resposta da ética situacional para este problema, sugerindo o caminho do amor como a solução para esse aparente dilema que nos confronta algumas vezes, não é uma solução satisfatória. A realidade é que o amor na Bíblia é definido em relação aos mandamentos de Deus. Apenas duas passagens bíblicas para relembrar os irmãos. João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E 1 João 5:2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Portanto, o conceito bíblico de amor, longe de ser meramente sentimental, como hoje se entende, ou emocional, ele está ligado, ele é inseparavelmente ligado aos mandamentos de Deus, à obediência aos preceitos, aos mandamentos de Deus. Não basta amar, é preciso que o conceito, a noção de amor, seja norteado e dirigido, e definido e determinado pelos mandamentos de Deus, pela obediência aos preceitos do Senhor. Então, qual é a nossa resposta? Qual seria a resposta reformada para esse aparente dilema, para esse aparente conflito de deveres? Para nós, reformados, observe o que eu vou dizer. Em cada situação ética, não importa o quão extrema ela seja, sempre existirá um curso de ação moralmente correto e livre do pecado. Por que isso? Por que nós afirmamos isso? Eu vou repetir. Para nós reformados, em cada situação ética, não importa o quão extrema seja ela, sempre existe um curso de ação moralmente certo, moralmente correto e, portanto, livre do pecado. Nós não vamos precisar escolher entre um pecado maior e um pecado menor. Não. Haverá sempre uma opção que não envolverá transgredir a lei de Deus, o mandamento de Deus, ou pecarmos contra o Senhor. É verdade que esse curso de ação, essa opção, pode resultar em sofrimentos e mesmo na morte, como aconteceu com Jesus, como aconteceu com quase todos os apóstolos e como aconteceu com vários mártires na história da igreja, os quais preferiram ser fiéis a Deus, ainda que a fidelidade deles implicasse na morte. Agora, entretanto, irmãos, nós precisamos compreender corretamente os limites dos preceitos morais bíblicos. Nós cremos que os preceitos bíblicos são, num certo sentido, absolutos, mas
alguns preceitos bíblicos, evidentemente que eles têm limites, eles não são relativos no sentido que o mundo quer fazer com que os preceitos bíblicos sejam. Mas alguns preceitos bíblicos, à luz da própria Bíblia, eles têm limites, eles não são ilimitados. Por exemplo, alguns mandamentos bíblicos não são absolutos, eles têm limites, especialmente quando confrontados com outros deveres morais bíblicos. Aí eu passo alguns exemplos. A obediência e honra às autoridades civis e mesmo aos pais, à luz da própria Bíblia, ela não é ilimitada. Seria um entendimento equivocado da obediência aos pais, ao marido ou às autoridades civis. A autoridade deles encontra-se limitada pela autoridade de Deus. Lembrem das passagens que lemos com relação em Mateus, com relação aos filhos. Os filhos devem honra aos pais? Claro que devem honra aos pais. Mas eles não devem mais honra aos pais do que a Deus. E honra na Bíblia, do menor para o maior, significa o quê? Obediência. Eles não devem obediência mais aos pais do que a Deus. Portanto, se a obediência aos pais conflitar com a obediência a Deus, não é um pecado maior e um pecado menor. Não, ele deve obediência, em primeiro lugar, aos pais. E um exemplo claro disso encontra-se no livro de Atos, na passagem que nós já consideramos também. Não é? Quando as autoridades civis, quando os apóstolos disseram que importa antes obedecer a Deus do que aos homens. É o que está implícito na declaração de Jesus: dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. O limite à obediência de César. César tem a obediência a César, aqui significando a autoridade civil, tem seu limite. Qual é o limite? O que pertence a Deus, o que é de Deus, a autoridade de Deus, a autoridade do maior, evidentemente que está acima da autoridade do menor. Portanto, sempre que houver conflitos entre a obediência, por exemplo, às autoridades humanas, civis, aos pais mesmo, ou aos maridos, e essa com a autoridade de Deus, por exemplo, quando o patrão ordena mentira ou praticar uma ilegalidade, quando os filhos são ordenados, proibidos pelos pais de cultuar a Deus, ou então levados até a profanar ou a idolatria mesmo. Estou falando de uma irrealidade, coisa de distância. Quantos filhos de pais crentes são forçados no Sírio a prestar culto a Maria? Isso é uma realidade do nosso meio aqui no Brasil e particularmente aqui em Belém. Então, antes importa obedecer a Deus do que ao homem. Haverá uma opção, um caminho livre de pecado, é o caminho da obediência a Deus. Por quê? Porque o mandamento, no que diz respeito à honra aos pais, a obediência aos maridos e à autoridade civil, não é ilimitada, não é um mandamento ilimitado. À luz da própria Bíblia, ele tem o seu limite. Com relação ao quarto mandamento, por exemplo, para continuarmos com alguns exemplos, e assim entendermos melhor os limites dos mandamentos de Deus, já vimos que eles são amplos, eles têm a sua amplitude, já tivemos a oportunidade de estudar a confissão de fé, mas eles também têm seus limites. O quarto mandamento, como os irmãos sabem, diz respeito à guarda do dia do Senhor. Agora, é evidentemente que o quarto mandamento é limitado por obras de necessidade, por obras de misericórdia e litúrgicas. Se eu trocar em miúdo, é evidente que mesmo aos domingos,
O médico tem que estar trabalhando. Porque se os irmãos aqui passarem mal e correrem para o hospital e não tiver ninguém lá, como é que vai ser? Ou se não houverem, os policiais não estiverem trabalhando na segurança pública e em várias outras áreas necessárias à vida, então como é que a coisa será? É claro que há limitações. Obras de misericórdia também, senão nós vamos cair naquele farisaísmo que via uma pessoa passando necessidade e não podia ajudar porque era o sábado. Sábado, Deus nunca intencionou esse mau uso do sábado. E no que diz respeito à obra litúrgica, domingo, o dia do Senhor, é o dia em que nós, ministros do Evangelho, trabalhamos mais duro. Nós não estamos quebrando o mandamento. Pelo contrário, o dia do Senhor foi dado para o culto a Deus, a adoração a Deus. Então ele tem os seus limites. Não existe um conflito real de um médico, eu vou para a igreja, que a Bíblia me ordena, de fato, ir para a igreja e não abandonar a comunhão dos santos, mas eu não posso ir para a igreja porque eu tenho que ir para o hospital. Agora eu que escolher, dentre os dois caminhos, um caminho, eu vou pecar de qualquer jeito. Se eu for para a igreja, eu não vou lá, eu não vou cumprir o meu plantão lá no hospital. Se eu for para o hospital, eu não vou para... Não, há um caminho sem erro moral, um caminho isento de pecado. Vá tranquilamente para o hospital, né? E cumpra o seu dever, a sua obrigação ali como médico, e como outros deveres essenciais, ou deveres de misericórdia, ou ainda nós que somos, pelo nosso próprio ofício, convocados a, nesse dia, trabalhar duro, né? Como clímax do nosso trabalho durante toda a semana. Os irmãos percebem? Os mandamentos, vários mandamentos têm o seu limite. Nós não estamos quebrando o mandamento tem o seu limite. Ou outro exemplo ainda, o 6º mandamento, ele também não é absoluto. O 6º mandamento nos ordena a não matar. A vida é sagrada. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas, à luz da própria Bíblia, existem ocasiões em que é legítimo matar. No caso de defesa pessoal, no caso da autoridade civil, no legítimo uso do poder da espada, do poder da força, para a manutenção da lei e da ordem. Em caso de guerra legítima, guerra apropriada, quando um país é confrontado por outro e é preciso a defesa dos seus cidadãos. Então, se eu tivesse que ir para a guerra, nesse caso, eu ia, mas metia a espada não. Hoje dava uns tiros e não tinha problema de consciência nenhum com relação a essa questão não, porque eu estaria cumprindo o meu dever, se eu fosse um militar e fosse convocado para a guerra. Vejam, não há um conflito real entre deveres morais ou de curso moral a seguir. Não. A Bíblia, quando ensina não matar em termos gerais, mas nesses casos não é lícito falar de assassinato. Não é assassinato uma defesa própria, não é ou da família, não é assassinato uma autoridade civil, o uso legítimo do poder da espada. Legítimo, claro, tem os abusos, não é disso que eu estou falando, mas do uso legítimo. Ou em caso de guerra legítima. Não é hora aqui para a gente entrar nessa questão do qual é a guerra legítima e a guerra ilegítima. E mesmo com relação à verdade, aí nós chegamos nesse caso, outros casos parecem mais claros, né, mais evidentes, mas mesmo com relação à verdade existe esse limite. Existem situações em que não é esperado que se fale a verdade. Por favor, me entenda. Mas isso é Bíblia. Por exemplo, em competições esportivas. Ninguém está mentindo. Se fizer que for, vai para ali e vai para cá, né? Ele quer enganar, faz parte do jogo. Não é mentira nenhuma, não é? Ou então, quem joga vôlei, fazer um sinal aqui escondido, e o levantador dá a ideia de que vai passar para o cortador que está no meio, passa para o cortador que está na ponta, é parte do jogo. Não se espera que a gente vá dizer, olha, eu vou cortar aqui, viu? Pode ficar esperando que eu tenho que falar a verdade, eu sou crente. Não. Não existe mentira
nessas questões. Quer dizer, né, é parte da normal. Ou, por exemplo, em guerras, o inimigo não vai entregar o jogo para o bandido lá, né? Ou, por exemplo, aqueles que trabalham em segurança pública, ele não vai dizer o que vai fazer, ele tem que negar mesmo, que é para poder, então, pegar o bandido lá e agir com o seu dever. No caso de segurança pessoal, de segurança da família, ora, o ladrão bate na porta, primeiro que ele não bate na porta, né? Ele vai... Se fosse batesse na porta, Jesus nem contaria a parábola do ladrão que chega de surpresa. Nós já tivemos a oportunidade de estudar. Mas nós não iríamos, o ladrão chega em casa, onde é que estão as joias, né? E as nossas, aquele mundo de joias que a Laís tem em casa, ela que adora joia, né? E eu vou dizer para o bandido, é claro que não, né? A gente não vai entregar, e especialmente a vida. Tem mais alguém em casa? E a gente vai entregar a vida dos nossos filhos, esposas, porque eu não posso mentir para o bandido. Quer dizer, isso não é mentira, à luz da Bíblia. Mentira tem seu limite, ela é aquela coisa danosa mesmo, e não esses atos semelhantes a esse. Agora, para a gente concluir, meus irmãos, nesse mundo pecaminoso, nós somos confrontados com aparentes conflitos de deveres. Eu digo aparente, porque na realidade sempre haverá um curso legítimo, correto, isento de pecado. Entretanto, esses conflitos são impostos pelos homens, esse mundo pecaminoso em que nós vivemos, e não por Deus, não por Deus. Os preceitos de Deus jamais entram em conflito. Sempre há um curso de ação moralmente bom, não pecaminoso, para seguirmos em toda e qualquer situação que nos apresente. Lembremos disso quando estivermos estudando os vários casos específicos que nós vamos estudar a partir de daqui a 2 domingos. Agora, para isso, nós precisamos de 2 coisas. Primeiro, por um lado, estar dispostos a sofrer as consequências da fidelidade a Deus. A obediência aos seus preceitos morais pode sim resultar em sofrimentos, provações, privações e mesmo na morte. A nossa fidelidade a Deus, ela tem que permanecer, e se nós tivermos que pagar o ônus, nós vamos pagar o ônus. Se o patrão manda mentir, e nós não devemos mentir, se o patrão manda enganar, ludibriar, e nós não podemos fazer isso, então nós vamos pagar o ônus, nós podemos ser despedidos. Muitas vezes, a obediência aos preceitos de Deus, o caminho reto, o caminho correto, sem pecado, ele não quer dizer que não vai trazer dano para nós, não. Pode trazer dano, sim, e o crente sabe disso. Pode significar o filho pegar uma surra, pode significar a esposa ser objeto do furor do marido, pode significar o crente ir para a cadeia. Porque ele não vai deixar de pregar o evangelho aos índios, porque por causa dos conceitos da FUNAI ou das autoridades brasileiras sobre a cultura indígena. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí o caso se aplica literalmente. Agora, por outro lado, devemos compreender as implicações e limitações dos preceitos bíblicos. Em nome da verdade, nós não podemos trair e entregar à morte os inocentes. A guarda do dia do Senhor não impede obras de misericórdia, de necessidade ou culto a Deus. A obediência às autoridades não pode sacrificar a pregação e nos fazer desobedecer a Deus, e assim por diante. Para a gente concluir, irmão, Deus nos dê discernimento e graça. Discernimento para compreender a vontade de Deus em cada circunstância e discernir, inclusive, os limites dos mandamentos e preceitos de Deus. Limites bíblicos, não racionais, humanos apenas, ou de conveniência, ou pragmáticos apenas.
Agora, Deus nos dê graça para sermos fiéis a qualquer custo a Ele, quando os seus preceitos morais exigem de nós posições e definições que podem nos causar constrangimentos, privações e, ocasionalmente, prisões e até a morte. E quero finalizar, irmãos, com a promessa bíblica, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que Deus nos abençoe e nos dê confiança de que aquele que é soberano sobre os céus e sobre a terra, que nos deu a sua santa lei, a sua lei, quando corretamente interpretada, ele não fará com que a sua lei seja colocada uma contra a outra, de modo que nós tenhamos que escolher um mal menor, no sentido de um pecado menor. Não. Ele sempre nos proverá graça e meios e recursos, e estará sempre no domínio e no controle de todas as circunstâncias morais e situações morais, de maneira que sempre haverá um curso sem pecado, sempre haverá uma opção isenta de erro, e que agrade, e que honre, e que glorifique o nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.